aqui, Senhor, pra te dizer: foi bom te conhecer. Foi bom te conhecer. Mas quero mais de ti. Mas quero mais de ti. No teu nome eu creio, meu Senhor. No teu nome eu creio, meu Senhor. Eu sinto teu amor. Mas quero mais de ti. Mas quero mais de ti. Eu quero compromisso, ter intimidade contigo. ter intimidade contigo. Quem olhar pra mim, diga isto. Quem olhar pra mim, diga isso. Que eu sou de Cristo. Que eu sou de Cristo. Total fidelidade. Total fidelidade. Só fazendo a tua vontade. Só fazendo a tua vontade. Quem olhar pra mim, veja que eu. Quem olhar pra mim, veja que eu sou de Deus. Sou de Deus. Eu quero compromisso. Eu quero compromisso. Ter intimidade contigo. Quem olhar pra mim, diga isso. Que eu sou de Cristo. Que eu sou de Cristo. Total fidelidade. Total fidelidade. Só fazendo a tua vontade. Só fazendo a tua vontade. Quem olhar pra mim, veja que eu sou de Deus. Quem olhar pra mim, veja que eu sou de Deus. Meu Pai, que de fato seja assim. Quem olhar, quem conviver conosco, veja que nós somos de Deus. Não pela maneira de nós nos vestirmos, nem pela igreja que nós frequentamos. Que as pessoas, meu Pai, que conviverem conosco, vejam que somos e pertencemos ao Senhor, por causa do nosso caráter, por causa da nossa honestidade. Que as pessoas, meu Pai, possam enxergar no nosso casamento, na nossa maneira de tratarmos a pessoa amada, que somos de Deus. Que o nosso namoro, o nosso noivado, mostre que nós somos de Deus. Meu Pai, porque hoje o mundo que nós vivemos está repleto de religiões. O que não faltam são templos. O que não faltam são lugares aonde as pessoas se reúnem para ouvir a tua palavra. Mas o que está faltando, meu Pai, o que de fato está faltando, são pessoas sérias, pessoas sinceras, pessoas comprometidas com a verdade, meu Pai. O que está faltando hoje, meu Pai, não são religiões, mas são pessoas dedicadas a cumprir a tua vontade e fazer o teu querer. E é por essa razão, meu Pai, é por esse motivo, por falta de compromisso,
é que hoje nós ficamos decepcionados com as pessoas, decepcionados com religiosos. É por isso que hoje, meu Pai, muitas pessoas que estão distantes do Senhor não querem saber de ir numa igreja, porque elas convivem com pessoas que vivem enfurnadas dentro de igrejas, mas que o procedimento delas muitas vezes é pior do que daqueles que não confessam e não professam a fé. Então não é isso que nós queremos, meu Pai. Não é isso que nós queremos para a tua igreja. Não é esse tipo de pessoa que nós queremos na igreja Graça e Verdade, não. Nós queremos, meu Pai, que aqui dentro venham nascer filhos e filhas, homens e mulheres de Deus, comprometidos com a verdade, comprometidos com o Evangelho. Pessoas, meu Pai, que se apaixonaram pelo Senhor, porque enxergaram o sacrifício do nosso Senhor lá na cruz, e perceberam, meu Pai, que o amor do Senhor por nós, por mim e por ela, foi revelado naquele sacrifício. Sabe, meu Pai, muitas coisas precisam mudar dentro de nós. Por isso eu te peço, meu Deus, que nesta noite o Senhor venha falar conosco. Mas antes mesmo de falar, meu Pai, opera dentro de nós. Nos dê um coração sincero, humilde, um coração desejoso em fazer a tua vontade. Porque se não houver dentro de nós, meu Pai, um desejo real, verdadeiro e sincero de fazer a tua vontade, de aprender e de praticar aquilo que aprendemos, o que adianta ouvir? O que adianta, meu Pai, ouvir coisas maravilhosas se o nosso coração não quiser praticar, não quiser obedecer? Então eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, fala com cada um de nós, mas acima de tudo, meu Deus, nos dê humildade para ouvirmos e praticarmos. Que o Senhor possa encontrar em cada pessoa aqui nesta noite um coração desejoso em fazer a tua vontade. Amigo, amiga, com seus olhos fechados, se realmente você está aqui por um propósito sério e por um motivo correto, peça a Deus que te ajude a ouvir, a entender e, acima de tudo, a viver, a praticar aquilo que Ele falar com você. Faz essa oração. Fale com Deus aí onde você está. Fale com Ele. Abra os seus lábios. Não precisa orar alto, não, mas abra os seus lábios e fale para Ele: meu Deus, me dê humildade. Humildade para ouvir e para praticar a tua vontade, o teu querer. Meu Deus, que eu possa de fato conhecer a tua vontade e vivê-la. Que eu possa praticar a tua vontade, meu Deus, onde quer que eu esteja, para que eu não seja um religioso reprovado, mas um filho aprovado, meu Senhor. Então venha agir em nós, venha, meu Pai, venha falar conosco, venha operar em nós, meu Deus. Nós te pedimos para a honra e glória e louvor do nosso Senhor Jesus. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Fala com muito amor. Vencedor para sempre. Livre te hei de pôr. Livre te hei de pôr. Fala-me cada dia. Fala-me cada dia. Sempre em terno tom. Sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero. Ouvir tua voz
eu quero. E neste mesmo som, mais uma vez, todos cantando. Fala-me suavemente, fala com muito amor, fala com muito amor, vencedor para sempre, vencedor para sempre. Livre te hei de pôr, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, fala-me cada dia, sempre em terno tom, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, ouvir tua voz eu quero. E neste mesmo som, diga assim: meu Deus, diga comigo: meu Deus, em nome de Jesus, abençoe nesta noite a nossa vida com a tua presença. Revela a tua vontade a cada um de nós. Meu Deus, cumpre a tua vontade na nossa vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, bem forte, de todo o seu coração. Amém. Pode sentar e abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. A gente terminar a carta de Laodiceia. Na semana passada nós começamos a carta à igreja em Laodiceia, só que nós não concluímos, né? Nós paramos no versículo 18, então a gente vai estudar hoje o 19 principalmente. Mas para a gente poder refrescar a memória, então vamos ler a partir do versículo 14 e a gente explica depois o final. Carta à igreja em Laodiceia diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês se recordam, acredito, que na semana passada nós falamos a respeito de que a igreja de Laodiceia, entre as 7 igrejas do Apocalipse, foi a única igreja que não recebeu nenhum elogio. Ela foi reprovada aos olhos de Deus. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ela se considerava uma igreja rica e abastada, que não lhe faltava nada. Mas aos olhos de Deus ela era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uma coisa é o que eu sou diante dos homens, e outra coisa é o que eu sou diante de Deus.
Eu posso, aos olhos do homem, arrebentar. Eu posso, aos olhos do homem, ser um vencedor. Eu posso, aos olhos do homem, ser uma pessoa muito bem-sucedida. Mas ao mesmo tempo eu posso ser, aos olhos de Deus, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Como também eu posso ser, aos olhos do homem, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Eu posso não representar muito aos olhos dos homens. Eu posso não ser dotado de grandes talentos, de grandes predicados. Eu posso, talvez, aos olhos do homem, não representar muita coisa, mas posso ser uma pessoa rica aos olhos de Deus. A pergunta é: o meu interesse é ser visto pelos homens? Ser rico aos olhos do homem? Ou ser rico aos olhos de Deus? Essa é a pergunta. E cada pessoa tem que se responder. E a resposta, ela não está nos seus lábios. A resposta está dentro do seu coração, através de uma análise crítica que você tem que fazer e se perguntar: a quem e a que eu tenho dedicado a minha vida? O que é que realmente ocupa o meu coração? O que é que realmente me motiva nessa vida? O mundo e o que o mundo me dá? Ou o que eu acredito que Deus tem preparado para mim? Então, essa é a resposta, que vem de uma análise interior. Porque se eu me dedicar realmente a esse mundo, possivelmente eu vou me tornar uma pessoa bem-sucedida a esse mundo. Isso é justo. Como também, se eu me dedicar ao Senhor, possivelmente também eu vou me tornar uma pessoa rica aos olhos do Senhor. Tudo depende a quem eu tenho me dedicado, o que realmente ocupa o meu coração. É uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Mas que fique bem claro isso: a minha condição material, ela não traduz a minha vida espiritual. Eu posso ser uma pessoa rica aos olhos de Deus e pobre aos olhos, e posso ser uma pessoa rica aos olhos do homem e pobre aos olhos de Deus. Como também eu posso ser uma pessoa bem-sucedida na vida e também rica aos olhos de Deus. E posso ser uma pessoa pobre aos olhos dos homens e também pobre aos olhos de Deus. Por isso que é uma análise que eu tenho que fazer. Porque tem gente que é pobre e é mesquinha. E tem gente que é rica e ela é fraterna. Como também tem pessoas ricas que são mesquinhas, não é verdade? E tem pobres, gente pobre, que tem um coração enorme para ajudar o seu semelhante. Vocês compreendem, pessoal, onde eu quero chegar? Nós não podemos analisar a vida espiritual de uma pessoa pela condição material dela. O que nós precisamos é analisar individualmente o que é que eu tenho buscado como riqueza para a minha vida. Será que a minha riqueza está no reino de Deus? Será que eu tenho procurado crescer espiritualmente para que Deus possa me ver cada vez uma pessoa mais parecida com Ele? Ou será que a minha preocupação diária é poder melhorar o meu carro, melhorar a minha casa, melhorar a minha roupa, melhorar isso, melhorar aquilo, e nunca procuro melhorar o meu homem interior, nunca procuro melhorar o meu interior como ser humano, nunca procuro melhorar o meu interior como gente? É isso que a gente precisa pensar. Amém? Mas foi isso que nós falamos semana passada, basicamente. Mas o que eu quero falar hoje é aqui o versículo 19. Jesus falou assim: olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, veja o panorama. Ele mostra que a igreja era pobre espiritualmente, rica materialmente. Aí ele fala assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aquela situação que Deus estava vendo, ele não estava feliz. E ele fala assim: ó, eu repreendo e eu disciplino a quem eu amo. Deixa eu ler aqui algo para você. Eu fiz uma pesquisa a respeito dessa palavra, que é uma palavra muito perigosa. Eu repreendo e disciplino quem eu amo. Isso nos passa uma sensação de que Deus vai tomar alguma providência drástica com a gente. Isso dá até um certo medo na gente, mas a gente sabe que Deus não é assim. Então, vamos entender bem isso. A primeira coisa que eu preciso entender:
Deus não disciplina e nem repreende ninguém com doença. Há muitas religiões que defendem essa ideia, que Deus colocou aquela doença para que através daquela doença, o que Ele esteja fazendo? Provando aquela pessoa, repreendendo e disciplinando. Sim ou não? É isso que dizem, mas não é isso que a Bíblia diz. Sabe por quê? Vamos supor, hipoteticamente falando, que aquele homem aleijado, ele fosse aleijado porque ele estava sendo repreendido por Deus. Deus colocou aquela doença nele porque ele fez alguma coisa muito errada na vida e Deus estava provando ele daquela forma. Então Deus manda Jesus ao mundo, Jesus nasce e Jesus chega naquele homem paralítico e faz o que com o paralítico? Cura ele. Jesus vai e cura aquele homem a que Deus colocou a doença. O que está acontecendo aí? Está havendo um conflito entre o pai e o filho. O pai põe a doença, o filho tira. Aí o pai fala assim: esse meu filho não tem jeito, bota de novo a doença. Aí o filho fala assim: de novo pai, tira a doença. Então aquele homem era paralítico, ele ficou paralítico, ficou doente, teve um problema. Não era Deus que estava provando ele. Tanto não era Deus que estava provando ele com aquele sofrimento, que Deus mandou Jesus para curar aquele homem. Então a vontade de Deus não está na doença, mas está na cura do doente. Não é fácil entender? Então, primeira coisa que eu preciso entender: Deus não nos repreende, Deus não nos disciplina, colocando o quê? Doença, tragédias. Não. Deus nos disciplina moralmente. A palavra original grega para repreensão é elenchó. E no dicionário grego é corrigir. Então, quando a Bíblia fala assim, que Deus repreende, troque a palavra repreender pela palavra original grega. Por que a palavra original grega, pastor? O que tem a ver o grego com a língua portuguesa? É que o Novo Testamento foi escrito originalmente na língua grega. Então, a essência da palavra você só pode encontrar no grego. E a palavra repreendo é corrijo. Então, Deus faz o quê? Corrige e disciplino. O que é disciplino? A palavra grega para disciplino é paideunô, que quer dizer educar, criar uma criança, disciplinar moralmente. Então, nós poderíamos ler essa frase da seguinte forma: eu corrijo e educo como um pai educa o seu filho. Pergunto eu para você: você tem um filho. Quando você vê aquele filho que você deseja que ele seja um bom cidadão, um bom filho, um bom homem, uma boa mulher, que ele seja uma pessoa que contribua com a sociedade, mas você percebe que ele está fazendo alguma coisa errada, você simplesmente fecha os olhos para aquilo, para não se incomodar com aquilo? Ou você chama o seu filho e de alguma forma você vai disciplinar ele? O que a gente faz? Porque se tem uma coisa errada, o que está errado tem que ser o quê? Tem que ser corrigido. Porque você quer o mal do seu filho? Porque você tem planos para o seu filho no futuro e você não quer que o futuro dele fique comprometido por causa de certos desvios que ele está tendo agora como criança. E quanto mais cedo corrigir, melhor. Não é verdade? Pense nessa passagem da Bíblia como um pai, não como um castigador. Deus não é castigador. Deus não mandou Jesus para castigar o mundo. Deus mandou Jesus para salvar. A gente nunca pode ter a ideia, pessoal, nunca, isso é pecado, tá? Eu vou até adiantar para você. É pecado você imaginar Deus como alguém que castiga. Isso é pecado. Alguém que nos ama não nos castiga. Alguém que nos ama nos corrige e nos disciplina. Como um pai corrige o seu filho. Amém? Ficou claro? Então, quero que fique bem claro isso para você. Deus não nos corrige com doença, nem com desgraças, nem com tragédia, nem com maldição. Não. Isso não é verdade. Deus nos corrige e nos disciplina como um pai disciplina o seu filho. Lê comigo agora, lá no meio da Bíblia, no livro de Provérbios. Fica depois do livro de Salmos, antes de Eclesiastes. Provérbios 23, 12. Diz assim, olha:
aplica o coração ao ensino. Aplica o coração ao quê? Ao ensino. E dá ouvido às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, o quê? Não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e fará o quê? E livrarás a sua alma do inferno. Olha que importante, né? Nós não somos a favor da violência, não somos a favor de espancar filho, de bater onde não deve bater, mas você tem que contratar uma pessoa lá na sua família chamada Dona Varinha, não é? E tem que falar assim para o seu filho: filho, quero te apresentar uma nova integrante da família, a Dona Varinha de Marmelo, não é? Dá nome para ela, para que o seu filho tenha a percepção de quando doer, não foi você, foi a nova contratada. É ou não é verdade? E na hora que você está educando o seu filho, você falou, você orientou, e ele não quer ouvir, fala: filho, ó, papai falou uma vez, papai falou 2 vezes, papai falou 3 vezes. Parece que você não entende verbalmente. Então eu vou chamar a nossa contratada. Não bate com a mão, porque daí é você que está batendo. Pega a vara, porque daí a culpa é da vara. Aí você pega a vara e bate na onde? No lombo. No lombo. Ó, na protuberância. Aqui, ó, bate aqui. Não bate nas costas, não bate na cabeça, não puxa a orelha, não dá tapa nas costas, não sacode. Pega a vara e ó, vira de costas, meu filho. Ah, mas vai doer. Vai doer. Infelizmente vai doer. Eu vou comprar uma varinha mais macia, mas essa vai doer. Vira ele, ó. Quando a gente bate num filho, rapaz, dói mais na gente. Dói ou não dói? Quando a gente bate em quem a gente ama, puxa vida, rapaz, dói na gente. Por isso que a gente não pode achar que Deus gosta de repreender a gente. Deus não gosta. Por isso que começou o Provérbios, começa a dizer assim: filho, dá ouvidos à minha palavra, dá atenção ao conhecimento, evita a vara. Mas se você não der ouvidos, você vai ter que ouvir pela vara. É pela vara que você vai ouvir. Então, nós que somos pais, temos que entender isso. Tem hora de conversar, tem hora de ensinar, tem hora até de você pegar a Bíblia e falar assim: filho, olha o que a Bíblia diz. Antes de eu te dar uma varada, olha o que a Bíblia diz. Você entendeu? Você vai mudar, filho? Vou. Então tá bom. Então, deixa ela ali. Mas se você não ouvir, isso não é ruim, porque você está ensinando o seu filho a disciplina e você está livrando a alma dele do inferno. Pessoal, quem não disciplina não ama. Quem não corrige não ama. Quem não chama atenção não ama. Porque quem não chama atenção está vendo a pessoa caminhar para o abismo e não está fazendo nada para impedir. Proteger o seu filho não é amor. Proteger a sua filha não é amor. Ficar com pena de dar uma varada nele não é amor. Sabe o que é isso? Isso é maldade, é egoísmo. Porque lá na frente ele vai sofrer e a culpa vai ser tua, porque você, como pai e como mãe, tinha a obrigação de corrigir seus filhos e você não fez quando você tinha que fazer. Então tem hora que a varada é importante. Então esse Deus que fala da disciplina, ele nos ensina a disciplinar os nossos filhos. Ficou claro aqui? Vamos ler outra passagem agora. Vamos lá no Novo Testamento, lá no final da Bíblia, Hebreus, que fica depois do livro de Filemons e antes de Tiago. Hebreus 12:4. Por exemplo, olha, gente, você que tem filhos, ensinar os seus filhos. Olha, até na igreja você tem que ensinar o seu filho. Por exemplo, vocês ajudaram a gente a comprar as cadeiras, não ajudaram? Sim ou não? Eu pergunto, a poltrona é para a gente colocar o bumbum e as costas ou o pé? É para colocar o corpo, não é para colocar o pé. Porque o pé a gente põe na onde? Põe no chão. E se o filho coloca o pé em cima da poltrona? O que você fala? Filho, tira o pé daí. Tira o pé daí. O banco da igreja não é para colocar o pé, porque depois a pessoa vai sentar e vai sujar a roupa dela. Então é você que tem que educar seu filho. Aí você vê o filho, por exemplo, fazendo assim aqui, ó, puxando isso aqui para trás. O que você tem que fazer?
Repreenda ele, porque ele está estragando algo que não pertence a ele, está estragando algo que pertence a cada um de vocês que ajudaram a gente a pagar as cadeiras da igreja. Quando seu filho vai no banheiro, educa ele, fala: filho, você vai lá no banheiro? Presta atenção, vai no banheiro, se respingar, passa o papel higiênico, porque não é justo alguém vir sentar aqui e o vaso sanitário está sujo. Então você tem que aprender a limpar o vaso sanitário, puxa a descarga, pega o papelzinho, joga dentro do cestinho, cobre lá. E se eu fosse você, fala assim: vai, porque depois que você sair eu vou lá conferir como é que ficou. É isso mesmo. Você entrou, a luz estava apagada. Quando você sair, apaga a luz que você acendeu. Não é assim? É ou não é? Lembra que nós falamos esses dias? Às vezes tem crianças no culto, na igreja, não é aqui o nosso caso, graças a Deus, mas tem criança, por exemplo, que ela vai lá, parece que tem formiga, né? Não é que meus pais falam? Esse menino parece que tem formiga. Não consegue ficar 1 hora sentado no banco da igreja. Aí ele vai lá, pega o copo d'água, enche o copo d'água que vocês pagam, enche o copo d'água, faz assim, ó, e joga o copo d'água cheio d'água. Aí ele fica aqui mais 5 minutinhos, vou lá, e vai. Aí outro copo d'água, enche o copo d'água, joga o copo d'água. Sabe de quem que é a culpa? Dos pais. Sabe por que é culpa dos pais? Porque se você ensinasse isso em casa, ele não fazia essas besteiras na igreja. Eu imagino como que deve ser o seu filho em casa. A mal disciplina que ele deve ter em casa. Porque você aceita o seu filho fazendo o que quer da sua casa. Você não sabe dar disciplina para o seu filho. E aí você passa vergonha fora de casa. Mas às vezes, posso falar, gente? Posso falar? Tem uns pais que só Jesus na causa. Tem pais que é tão desleixado que os filhos repreendem os pais. Às vezes o filho vai no mercado, o filho assim, isso porque já deu mau costume, né? Eu quero! E grita. E ele sabe como chamar atenção? É ou não é? E a pata-choca faz assim: filhinho, levanta, filhinho. Tá todo mundo olhando, filhinho. Ai, vem cá, mamãe dá, tá, mamãe dá. Aí ele fala: opa, esse é o caminho? Agora vai ser um show toda semana. Você está educando seu filho para o mal. Hoje, é criança, as pessoas não reparam. Repara. Essa é a verdade. Quem é que não repara? Mas ninguém fala nada porque é criança e a pessoa tolera. Mas esse filho, pessoal, ele não vai saber administrar, sabe o quê? A palavra não. O vocabulário dele não vai saber digerir o não. Ele vai querer sempre ouvir o quê? O sim. Vai ser uma pessoa muito problemática. E eu digo para você, a vida só nos dá sim? A vida nos dá muitos, e tem hora que você tem que engolir o não assim, ó. É ou não é? Você está trabalhando, faz o seu trabalho, e por alguma razão você acha que o seu patrão deve aumentar o seu salário. De repente você até merece. Você chega para o seu patrão: patrão, olha só, estou aqui há 1 ano, tal, o que o senhor acha de aumentar o meu salário? Aí o patrão fala assim: olha, não vai dar, nós estamos com uma crise grande, tal. Essa porcaria dessa, quer saber? Fica com essa porcaria aí, eu não quero saber de mais nada. Aí chega em casa: mulher, saí do emprego. Por quê? Porque eu fui pedir aumento, o patrão não deu, e não sei o quê, todo revoltado porque recebeu não. Aí a mulher fala assim: você saiu do emprego? Tá bom, o que a gente vai comer agora? Aí ele fala assim: mas o dinheiro, eu vou receber um dinheirinho. Mas o dinheiro vai durar 1 mês ou 2, e depois? É ou não é? Aí daqui a pouco o sujeito, que ficou todo exaltado porque não sabe lidar com não sabe negociar, não tem jogo de cintura, sabe o que ele vai fazer? Ele vai voltar lá assim, ó. Será que eu podia falar com o seu João? Seu João acho que não vai querer ver você não, cara, porque da outra vez você deu um show aqui violento. Fala para ele. Aí o seu João fala assim: o que você quer? Seu João, eu pensei bem. Agora você pensou bem? Agora? Depois que você me distratou, me humilhou, agora você pensou bem? Agora, filho, vai buscar outra oportunidade, que você tenha aprendido alguma coisa na sua vida. Pessoal, a culpa não é dele. Os pais não ensinaram ele a lidar com não. Então são pessoas inconsequentes, são pessoas que jogam tudo pela janela, são pessoas que chutam o pau da barraca, como diz o dito popular. Por quê? Porque as pessoas acham que o mundo tem que trabalhar a favor dela, o mundo gira ao entorno dela, como se o mundo fosse um satélite girando ao redor dela, então tudo tem que dar certo para ela. Amigo, essa não é a vida real. A vida real é difícil, gente. A vida real é difícil. A vida real é complicada. E muitas vezes você tem que ouvir não e dizer assim: mas obrigado pela atenção do Senhor. Mas é muito complicado quando os pais não ensinam os filhos. Nós temos responsabilidades.
Nós, pais, temos responsabilidade na igreja. Ensina o seu filho como ficar na igreja, ensina o seu filho a sentar, ensina o seu filho a trazer a Bíblia. Mas você tem que dar exemplo, tá? Ensina ele a trazer a Bíblia e ler a Bíblia, para ele aprender a palavra de Deus. Ensina ele a orar com você em casa. Ensina os seus filhos. Olha só, Hebreus 12, 4. E eu nem comecei a falar o que eu quero falar ainda, para você ter uma ideia. Eu não comecei a falar o que eu preparei para falar. Hebreus 12, 4 diz assim, olha. Ora, deixa eu ler o título. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Por quê? Porque o Senhor corrige. Lê comigo, pessoal. O Senhor corrige a quem ama. E faz o quê? Açoita todo filho a quem recebe. Então, entenda açoite como aquela varinha de marmelo que eu te falei, tá? Muito cuidado como você enxerga Deus. Nós estamos falando de correção, disciplina. Não estamos falando de castigo, vingança. Deus não é isso. Nós estamos falando da mesma vara aqui, o mesmo açoite da vara lá de Provérbios. E diz assim, olha, versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? É o que nós falamos agora há pouco aqui. O bom pai. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não, bastardo é filho ilegítimo. Se eu estou fazendo besteira, estou fazendo coisa errada, estou dando mau testemunho, mas por alguma razão Deus parece que não se importa com isso, eu estou tocando normal, não acontece nada. Parece bom? Não é bom. Isso não é bom. Sabe por que não é bom? Porque você pode ter a ideia de que você é o quê? Filho, e vai saber, e você pode não ser filho. Por exemplo, eu não vou educar o filho da minha vizinha. Eu não vou. Ele pode estar roubando, matando, prostituindo, adulterando, xingando, batendo, batendo na cara da mãe. Eu não vou lá educar o filho dela. Isso é responsabilidade do pai. Então, se eu estou fazendo coisa errada e Deus não está me disciplinando, é porque talvez eu esteja equivocado, achando que eu sou filho de Deus e no final eu não sou. Por isso que Deus não se importa. Porque Deus ama e disciplina os seus filhos. Isso é fatal. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, os nossos pais aqui do mundo, né? Pai e mãe, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar com muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Ora, você apanhou quando era criança? Sim ou não? Apanhou, puxa, pastora, mas eu era traquino, mas hoje você está aqui, ó. Você não está roubando, não está matando, não está vendendo cocaína, é ou não é? Não está assaltando o banco, graças a seu pai e sua mãe, que na hora que você errou eles, ó, não teve dó. É ou não é verdade? Os filhos mais jovens aqui devem estar falando assim: eu não gosto desse pastor. Esse pastor aí, não gostei dele não. Né, Ramalho? Eu acho que os filhos não vão vir mais no culto. Mas você está entendendo, você é inteligente. Então, eu pergunto, hoje quando você lembra do papai e da mamãe,
que talvez nem estão mais no nosso meio, você se lembra deles com ódio, com raiva? Ou você lembra dele e fala assim: poxa, graças a Deus a disciplina, graças a Deus que meu pai não passou a mão na minha cabeça, por isso eu sou hoje o que eu sou, é por causa dele, por causa dela, que quando eu estava saindo da linha, me puxou para a linha de novo. É ou não é? Até que eu aprendi a viver e saber diferenciar o bem do mal. Você tem raiva do seu pai, da sua mãe por causa disso? Sim ou não? Mas a Bíblia diz aqui que nós respeitamos os nossos pais, não vamos respeitar o nosso Pai Celestial, que também quer nos disciplinar? Quando somos disciplinados por Deus, não é motivo de ficar magoado, com raiva de Deus. Olha só o versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua... Opa, olha que bacana, isso aqui é interessante. Quer dizer que quando Deus me disciplina, Ele quer me conduzir aonde? A santidade. Então, a disciplina de Deus me leva a ter uma vida santa aos olhos de Deus, que é a maneira com que Deus quer que eu viva. Amém? Deixa eu acabar de ler só para fazer um último comentário. Versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. É ou não é? A hora que a varinha canta, é ou não é verdade? Os olhos enchem de lágrima. Não é motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Olha que bacana. Então hoje, quando você repreende o teu filho, ou quando Deus nos repreende, a princípio não é motivo de alegria, mas lá na frente vai nos dar a paz. Amanhã você vai ver teu filho, por exemplo, casado com a família dele, um homem trabalhador, gentil com a sua esposa, um homem de bem, ou a filha, uma filha que sabe respeitar o marido, tal, e você vê aquele casal feliz, né? Que você vê que eles vivem em paz, te dá paz também, né? Porque o pai e a mãe não tem paz se o filho não estiver em paz, não é? O filho está sempre ligado, pode ser um brutamonte, mas ainda é o filhinho do coração, é ou não é? Parece o Adrianinho, enorme, sempre feliz. Concordo, pessoal? Sim ou não? Então, a disciplina de hoje parece ser motivo de tristeza, mas lá na frente vai te dar muita alegria. Muito bem. Versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quero só dar um exemplo final para a gente terminar. Vamos entender como Deus disciplina a gente, que eu acho que é o foco principal agora. Vamos dizer que você veio na igreja, ouviu o evangelho da forma que o evangelho deve ser anunciado, que fala de quem? Fala do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da vida de Jesus por nós, que nele nós somos salvos. Você ouviu o evangelho e você entregou de fato a tua vida, porque você entendeu que sem Jesus não tem salvação. Se batizou nas águas, fez tudo o que você tinha que fazer. Mas você tem alguns hábitos que precisam mudar, que Deus não... Agora você é filho. Você é filho, né? Aceitou Jesus, se tornou filho de Deus. Então agora Deus vai aparar as arestas dia a dia. Vamos dizer que uma pessoa no nosso meio, ela tem o hábito de mentir, o vício da mentira. Ela mente para se livrar de uma situação complicada, ela mente para o fornecedor, ela mente para o cliente, ela mente para o pai, mente para a mãe, mente para o irmão, mente para isso, mente para aquilo outro. Ela é uma pessoa extremamente mentirosa. Ela sempre tenta resolver aquele impasse contando uma mentira para dizer que não é culpa dela, que o problema não é com ela, é culpa de alguém. Então está sempre inventando uma mentira. O que vai acontecer? Deus gosta disso? Você pode ler em Apocalipse 20. Os mentirosos não herdam. Então Deus vai ter que corrigir isso na pessoa. Como que Deus vai corrigir o mentiroso? Moralmente. Moralmente. Como que Ele vai corrigir? Você mentiu? Deus vai permitir que aquela mentira apareça. Quer ver? Você como pai, o seu filho mentiu para a professora. Mentiu para ela. Ela faltou na escola porque foi brincar com os amigos, mas lá na escola falou para a professora que estava doente. E você descobriu que é mentira, porque a mentira aparece.
Deus até permite que ela apareça para desmoralizar você. O filho vem e você fala: filho, você mentiu para a professora? Aí ele vai ter que admitir: eu menti. O que você, como pai, como mãe, disciplinador, faria com seu filho? O que você faria? Filho, olha só, eu não vou expor você à vergonha lá com a professora, mas não faz mais não. É isso que você faria? Ocultou? Você ia fazer o quê? Então você vai comigo na escola agora, nós vamos lá, e você, com a sua boquinha que falou a mentira, agora vai ter que falar a verdade para a tua professora. Você vai chegar para a professora e vai falar assim: professora, eu vim pedir perdão para a senhora porque eu menti para a senhora. Você vai falar isso. Você vai falar isso para a sua professora. Não, mas eu não... Você vai. Eu não estou negociando com você. Você vai. E ponto final, você vai. Não estou negociando. E você pega o teu filho e bota lá. De preferência, separadinho, só para a professora, não tem que humilhar ela diante dos coleguinhas, porque o problema foi com a professora, então se acerta lá com a professora. Bota lá o filho diante da professora, fala aí. Fala. É ou não é? Aí ele é professora, tal. Eu pergunto, naquele momento ele está feliz? Naquele momento ele está contente? Ele vai chorar? Sim ou não? Mas ele vai mentir de novo para a professora? Você corrige o seu filho. Agora vai você, que é um péssimo pai e uma péssima mãe, fala assim: ó filho, eu não vou levar você para a professora porque eu quero evitar você que passe por esse transtorno. Ah, você quer evitar? Então agora você facilitou a vida dele, porque ele sabe que não vem repreensão nenhuma de você. Então você não está educando o seu filho. Deus faz a mesma coisa. Se você mentir, você sendo filho de Deus, Deus vai permitir que a mentira apareça e você vai ter que ir lá consertar a porcaria que você fez. E você vai ficar desmoralizado. Isso é triste. Isso é muito triste. Mas Deus vai permitir que isso aconteça. Está entendendo sim ou não? Você é um empresário, um patrão, por exemplo. Homem de Deus, filho de Deus, entregou a vida para Jesus, ótimo. Só que você tem um problema sério. Sabe qual é o seu problema? Você gosta de humilhar os seus funcionários. Você se acha dono dos seus funcionários. Você não é dono dos seus funcionários. Eles são gente como você. Você só paga o salário deles. E se eles não estão trabalhando direito, manda eles embora. Mas isso não te dá o direito de você humilhar as pessoas porque você paga o salário delas. Sim ou não? Então você é aquela pessoa que gosta de chegar para o seu funcionário, xingar ele no meio dos outros, chamar a atenção dele perto dos outros, humilhar ele, falar que ele não presta para nada. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sair dali. Hoje não, ele vai sair um dia, ele vai na justiça e ele vai botar você na justiça. E quando o oficial de justiça mandar o documento para você, a intimação, aí você vai pegar essa intimação sabendo que vai dar pepino, que vai dar porcaria, você vai trazer para o pastor orar e vai falar assim: pastor Paulo, ó, isso aqui é um miserável de um funcionário, porque sempre o ruim é outro, nunca é a gente, sempre é outro que é ruim. Ó, o miserável do meu funcionário, não sei o que, faz uma oração para Deus abençoar. Aí o pastor ora, a gente ora, porque a gente não está vendo nada. Deus abençoe em nome de Jesus, livra meu pai, ó Senhor da justiça, livra da injustiça. Aí Deus falando assim: é por causa da justiça que ele vai perder. É por causa da justiça mesmo. Porque não é justo o que ele fez com aquele funcionário. O funcionário trabalhou para ele fraudou o salário do funcionário dele. Ele não pagou o que devia pagar, então agora ele vai pagar. Vai pagar. Aí ele ora, chega lá no dia do julgamento, confiando em quem? Em Deus. Poxa, Deus vai dar vitória. Aí chega lá com documento direitinho e tal. Aí o juiz, pum, bate o martelo. Causa ganha para o fulano de tal. Poxa. Aí, 30 mil reais. Vai lá, pum, paga o funcionário. 30 mil. Não é triste? Aí a pessoa sai falando assim: como é que pode? Confiei em Deus. Deus, puxa vida, Deus podia ter feito alguma coisa. Deus isso, Deus aquilo. Amigo, entenda. Deus está disciplinando você de um jeito ou do outro, você vai ter que mudar. Ele já orientou: ouve a minha, dê ouvidos ao conhecimento. Você não está entendendo. Deus está falando com você na palavra, você não quer aceitar, você não quer se submeter. Deus está tentando se comunicar a você, você não quer ouvir. De um jeito ou do outro você vai ter que ouvir. Nem que for na vara, mas você vai ter que ouvir. O que Deus quer que você faça, você vai fazer. E não pense que Deus é ruim, não. Deus está disciplinando você para a paz e para a vida eterna.
Então, às vezes, a sua perda é o seu ganho. Porque naquela perda você vai aprender a fazer o que Deus quer que você faça. Você vai se corrigir. É assim que Deus nos disciplina. Se você é mentiroso, Ele vai trabalhar na tua mentira. Se você é adúltero, Ele vai trabalhar no adultério. Ele vai trabalhar nessa situação. Se você se prostitui, Ele vai trabalhar aí. Aonde você está falhando com Deus, é aí. Vai acontecer alguma coisa, e isso que vai acontecer vai te humilhar. Você vai chorar, você vai gemer, você vai passar por um problema, mas você vai falar o seguinte: quanto antes melhor. Olha, eu vou mudar. A partir de hoje, eu vou mudar. Quantas coisas na nossa vida aconteceram ruins, que a gente falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu faço isso. Quem já aconteceu isso? Todo mundo, comigo também. E a grande verdade, pessoal, é que nós, seres humanos, temos um grande problema. A gente só aprende apanhando. A gente ouve, mas não pratica. A gente ouve, mas não obedece. Mas vem a vara da justiça e ela vai fazer a gente se acertar. A disciplina de Deus que nos ama vai nos botar no eixo. Por isso, meu querido, minha querida, se tem alguma coisa errada na sua vida, acerta. Diz assim, olha, Deus falou comigo, Ele pediu para mim ouvir, eu vou ouvir. Então, isso aqui está errado, eu vou consertar. Olha que fácil. Sem varada, sem humilhação, sem nada. Simplesmente Deus falou e você ouviu. E de um jeito ou do outro você vai ter que ouvir. Porque você é filho. E para você entrar no céu, você precisa consertar as coisas que estão erradas na sua vida. Eu e vocês. Porque Deus ama e disciplina aqueles que são seus filhos. Feche os olhos um instantinho. Sou grato ao Senhor por todas as provações, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, que me fazem crescer em Ti, ao deixá-lo agir, ao deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar, pois as provas vêm transformar a minha vida. Paciência traz, a minha vida paciência traz, aprendendo a amar, aprendendo a amar. Mas é difícil, mas é difícil te entregar meu egoísmo, te entregar meu egoísmo, e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou, o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, eu logo quero agir, e a voz de Deus, e a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir, assim eu deixo de ouvir. É verdade, meu Pai. Todas as vezes que nós somos rebeldes e deixamos de ouvir a Tua voz, a voz de pai, a voz de amigo, e deixamos o nosso querer falar mais alto, e colocamos o nosso querer à frente, meu Pai, nós deixamos de ouvir a Tua voz, e acabamos por colher lágrimas, amarguras da nossa vida. Quantos de nós aqui, meu Pai, que tomamos decisões na nossa vida, achando que era o que tínhamos que fazer, e muita gente nos aconselhou a não fazer, não faz, não é hora,
você está errado, você vai sofrer. Mas nós não ouvimos, tapamos os ouvidos e lá na frente falamos assim: ah, se eu tivesse dado ouvidos, ah, se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu jamais faria o que eu fiz. Oh meu Pai, quanto tempo mais, meu Senhor, nós vamos ser rebeldes? Quanto tempo mais, meu Pai, nós vamos tapar os nossos ouvidos? Quanto tempo mais, meu Pai, nós vamos sofrer? Quanto tempo mais, meu Pai, a ponta da vara vai marcar o nosso corpo? Chega, meu Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz, a dar atenção aos Teus conselhos. Nos ensina, meu Pai, que a disciplina não é uma agressão contra o nosso sentimento, mas a disciplina é um cuidado com a nossa alma, com a nossa vida, e nos prepara para a santidade, para a vida eterna. Oh meu Senhor, nos dê humildade, como eu pedi no começo do culto, para nós entendermos, meu Pai, que não há como fugir da Tua palavra, não há como se esconder da Tua voz, meu Pai, não há, porque uma vez que nós nos tornamos filhos do Senhor, o Senhor tem, meu Pai, responsabilidade com nós, e o Senhor não vai querer nos perder, o Senhor não vai nos querer no inferno. Por isso, meu Deus, o Senhor vai nos disciplinar, e às vezes tem coisas acontecendo na nossa vida, meu Pai, que é para nos voltarmos para o Senhor, que é para nós corrigirmos a nossa vida, acertarmos a nossa vida, meu Pai. Meu Senhor, que o Teu Espírito possa trabalhar no coração de cada um de nós aqui nessa noite, e ao irmos embora, meu Senhor, que nós possamos refletir um pouco mais nas nossas atitudes, dentro de casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, com os nossos amigos e dentro da própria igreja, meu Pai. Nós temos que avaliar, meu Senhor, temos que avaliar o nosso comportamento, meu Senhor. Nós não podemos viver desregrados, e o Senhor não vai permitir aos Teus filhos viver desta forma. Por isso, meu Senhor, cuida de nós, cuida de cada um de nós, meu Pai, porque nós queremos crescer, evoluir espiritualmente. Leva o Teu povo para casa, meu Pai, proteja, guarda, livra, abençoa, proteja de todo mal, meu Senhor. Diga assim: meu Deus, muito obrigado por esta noite na Tua presença. Amém. Tchau, Jesus abençoe vocês, uma ótima semana. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um